Então, gente, bom dia a todos que estão aqui ao vivo com a gente. O livro Poder do Agora é um livro fantástico. Então, assim, a, a escolha de a gente conversar um pouco sobre esse livro, ele para mim foi até uma grata surpresa. Eu pensei que não ia ter muita procura nem aceitação por esse tipo de livro. Então, vamos aqui, vamos começar. Então, assim, o livro, o Poder do Agora, ele é um livro muito rico. Ele é muito rico em você conseguir se aprofundar nele. Então, se a gente vai fazer um recorte de uns assuntos que eu considero fundamentais nos dias de hoje. Então, ele é um livro muito atual, inclusive. Vamos lá, vamos avançar. O livro É o Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Para quem não conhece, o Eckhart Tolle, ele é um alemão. Então, ele nasceu em 1948, na cidade de Lumen. O nome dele não é esse. Então, assim, o nome dele é outro. Então, esse é o nome dele artístico, e a arte dele iniciou a partir de uma crise existencial. Então, lá com em torno de 29 anos, ele começou a ter uma série de crise existencial, crise de ansiedade, de depressão, foi para o fundo do poço. E nessa situação, ele começou a ir atrás de conhecimentos, de informações, com o objetivo de se autocurar, de sair desse fundo do poço. E a partir daí, ele abandonou o papel social que ele tinha, aquela identidade que ele tinha, foi para o Canadá, colocou esse nome artístico dele em homenagem a um místico católico na época da Idade Média, e começou a colocar em prática aquilo que ele fazia, e a partir daí ele se transformou. Fez vários livros, ele é autor de vários livros, de vários best-sellers, e hoje em dia ele além de um grande autor consagrado, ele é um conferencista mundialmente famoso. Ele mora hoje no Canadá. Então, o Poder do Agora, ele, o livro, o livro O Poder do Agora, ele foi lançado em 1997, chegou no Brasil somente em 2002. Então, levou 5 anos. E ele faz parte do catálogo dos grandes clássicos da editora Sextante. Tem vários livros muito bons para autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, que infelizmente aqui no Brasil ficou classificado como livros de autoajuda, que aí acabou tendo uma conotação até de charlatanismo, de se aproveitar, enfim, de não se aprofundar no autodesenvolvimento pessoal. Na verdade, esses livros que são catalogados como de autoajuda, que ficou até essa noção de algo ruim, eles são, na verdade, de autoconhecimento, de autocura, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento do poder mental, do mentalismo, que é uma escola, inclusive, filosófica do século passado. Então, assim, e que influenciou positivamente muitas sociedades, civilizações e pessoas no crescimento pessoal. Então, é um livro bem interessante. Ele é um livro que já foi traduzido em mais de 52 idiomas. Ele aqui no Brasil teve mais de 1.200.000, 1.500.000 livros vendidos somente no Brasil. E quando eu comecei a falar sobre, a gente vai fazer essa resenha sobre o Poder do Agora, teve gente que disse, eu já li, eu dava de presente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é um livro bem interessante mesmo. E aí, como é que a gente vai trabalhar aqui? Por favor, tem pessoas que estão aqui no online, tem pessoas que estão aqui no presencial, então é uma atividade híbrida. E eu estou intermediando esses dois mundos aqui, né? Então,
Se tiver alguma pergunta para fazer em cada momento, por favor, se manifeste, levante aí a mão virtualmente, levante a mão aqui presencialmente, e a gente vai trocando ideias. A finalidade desse livro, na verdade, é desconstrução. Desconstrução. Total. E é um livro muito bom, recomendo muito para quem não lê, que leia. Então, a gente vai começando a falar sobre desconstrução, sobre a definição de quem é você. Então, esse livro ele vai lhe dar essa provocação. Afinal, quem é você? Quem é você? Quem é você na fila do pão, como se diz aquela música? Então, quem é você na fila do pão? Então, quem é você? Então, a gente tem um papel social que a gente se auto-intitula, ou melhor, que a sociedade intitula para a gente. Né? Então, você nasceu, você tem um nome, não foi você que colocou o nome. Né? Então, foram terceiros que colocou o nome para você e você vive essa história, esse papel social. Né? Você vive essa personagem social. E a gente acaba acreditando que essa personagem social é você. A gente se identifica com isso. E nesse livro, o Digníssimo, ele, ele vem trazer provocações de desconstrução disso, né? Sobre de quem realmente é você. Então vamos avançar. Tem uma parte do livro e a gente vai trabalhar assim, né, nesse bate-papo. Eu vou trazendo um capítulo que eu acho bacana, uma estrutura que é do tópico, então isso de quem é você, dessa desconstrução de quem é você, e aí eu vou, enquanto a gente fala sobre isso, vai tocando ideias, eu trago textos, né, do livro para quem não leu, ou para quem já leu, mas não está aqui com a mente fresca, para a gente trocar ideias. Então, ele começa, quer dizer, ele não começa, eu estou começando trazendo para vocês essa parte do livro. Ele fala assim: todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro, como substitutos da alegria do ser. Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Vê só, nessa parte a gente já vê uma grande provocação. Ele coloca aqui que esse papel social que a gente vive, ele é diferente do que é o ser. O ser são coisas diferentes. O ser é o ser. O papel social que você vive, essa construção social que fizeram para você, é outra coisa. E aí, a mente, ela acaba fazendo você buscar sempre salvação ou satisfação em coisas externas a você. Não é uma busca interior, é sempre uma expansão horizontal. E aí são elas. Então, esse é um conceito, inclusive, é um conceito budista, que a dor e o sofrimento está em você ter os desejos. Na medida que você tem os desejos, você vai ter dor e sofrimento. Então, esse é um conceito bem budista que ele traz sobre isso. E se você se identifica com a sua mente, você acaba sendo aquele anseio, aquela necessidade, aquele desejo. E é interessante sobre isso que quando você vai tentar descrever quem é você, você começa a dizendo lá pelas tantas: ah, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou assim, eu sou de tal time, né? Então você acaba se identificando com gostos, com posicionamentos. Mas ele diz assim: não, mas isso não é você. Quem é você? Então, você não é, ah, eu sou palmeirense, ou eu sou petista, eu sou, enfim. Não, mas isso não é você. Então, quem é você?
Ah, eu sou alguém que gosta de namorar com homem, com mulher. Não, mas isso não é você. Quem é você? Então, você é além disso. Então, o poder da agora, ele vem trazer assim, a necessidade de você se desapegar de algumas construções mentais e sociais. E aí é um livro que provoca mesmo. Ou outra parte dele, a gente aprofundando um pouco mais sobre isso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. Ela que usa você. E essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis o delírio. O instrumento se apossou de você. Então, isso aqui, para o mundo ocidental, é um baque bem bacana. Necessário, inclusive. Vê só, a gente acaba, se você for perceber, se você parar um pouquinho para pensar, que a mente é que acaba usando você, que acaba usando a sua energia. E você acredita, inclusive, que você é a mente. Se você não tem o intelecto, se você não tem o raciocínio, se você não pensa, você deixa de existir. Esse, inclusive, é um clássico do mundo ocidental, né? Que é o teu filósofo Descartes que fala sobre isso. Penso, logo existo. Não. O pensamento, ele é somente uma ferramenta, um instrumento do ser. O ser vai além do que isso. A consciência vai além do pensamento. Então, toda vez que você se identifica que você só existe se você pensa, aí está uma doença. Então, você saber se libertar da sua mente é um grande segredo da automestria e do desenvolvimento espiritual. Você consegue? Então, o poder do agora, ele vem trazendo ferramentas para você quebrar essa escravidão mental que nós estamos normalmente. Então, para o homem oriental, ele consegue ficar meditando, ele consegue acalmar a mente, ou seja, a mente está vazia de pensamento. Agora, a gente aqui, o homem ocidental, consegue isso? Consegue se libertar da mente? Consegue ter o poder sobre os padrões mentais? E entender que isso, na verdade, é só uma ferramenta? Então, o poder do agora é fundamental para, caso você não tenha isso, para você exercitar, porque isso é uma prática. Isso não é uma condição existencial, assim, imprescindível. Não, eu só vou viver se necessariamente tiver que usar, tá sob domínio da mente. Aí você desenvolve, na medida que você se liberta da sua mente, você consegue expandir a sua consciência. Posso avançar? Tá tranquilo aí? Então, aqui estão dizendo, olha, não está tão tranquilo. Ótimo. E principalmente para quem é muito mental. Então, assim, quem é muito mental, não, não escutei. Repita aí, por favor. Ó, vê só, muito, muito bacana. Para quem não escutou, quem está aí do outro lado, aqui a Celinha está dizendo, olha, como é que é isso? Se é a força da mente que constrói tudo, né? Se é a mente que constrói tudo, né? Então, como é que é isso?
Aí que são elas. A mente, ela é um instrumento de construção. Ela não é você. Você utiliza a sua mente para construir. É uma ferramenta. É uma técnica. Ela não é o ar que você respira. Se você não respirar, você morre. Mas você não precisa da mente. O ser não precisa da mente para existir. Então, a mente, quando a gente fala da mente, isso é bem interessante, tem, tem o intelecto, que normalmente, quando a gente fala assim, o Mark, é o poder do pensamento positivo. Quando a gente fala em pensamento, a gente está pensando no intelecto, no raciocínio. Mas a mente, ela não é só isso. Então, tem a parte racional, intelectual, consciente, tem a parte subconsciente, tem a parte inconsciente. A mente também é emoção. Então, isso tudo compõe a mente. Só que isso tudo são ferramentas de expressão. Fora isso, há a supramente. Há outras formas de conhecimento, de ação, que pode vir através de uma intuição. Primeiro, sentir realmente. Não, aqui a gente está aqui, né? Então, o que ele está falando é o seguinte: a, a Carol está perguntando assim, então, o sentir é mais importante, vem primeiro do que a mente? Não, não é isso que está sendo posto. O conceito é a emoção. A gente vai falar mais lá na frente sobre emoção, não vou avançar sobre isso. A gente está aqui, nesse momento aqui, ó, no poder do agora aqui. Esse é o poder do agora, desse slide agora. Então, não precisa construir lá na frente. Então, aqui, no poder da agora, você se identifica com a sua mente. Então, a minha mente, ela tem padrões mentais limitantes, crenças limitantes. Você tem uma forma de pensar que, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Não, mas isso aqui que você se identifica, isso não é você. Essa é que é a quebradeira. Você não é a sua mente. Você pode se libertar de qualquer padrão mental, porque a mente ela é um instrumento de ação. Ela não é você. Você se identifica com a sua mente. Essas que são elas. Por exemplo, agora você está assim, sem chão, porque você é uma mulher muito mental. Então, sim, é muito ar, mas calma aí, ar é um elemento. É um elemento. E você é mais do que esse elemento ar. Então, essa identificação com a mente, de achar que a mente é sempre a um único instrumento, pode até ser o mais importante para você, mas é um instrumento. E você pode usar a sua mente. Você pode, como é um instrumento, você pode pegar, não, agora eu quero usar instrumento. Então, eu vou usar aqui esse instrumento. Eu vou usar o celular. O celular é um instrumento. Não, agora eu não quero usar o celular. Não, agora eu não quero esse modelo de celular. Eu quero pegar um outro modelo de celular. Então, há esse desapego. A gente aqui acabou sendo condicionado a achar que a gente é a mente e a mente é toda poderosa, inclusive. Às vezes, você está lutando contra a sua mente. E quando você luta contra a sua mente, você fala assim, eu estou lutando contra mim mesmo. Só que você não é a mente. Ou seja, aquele padrão negativo que você tem, aquela crença limitante que você tem, isso não é você, isso não é o ser. Você pode, e seria muito maravilhoso para você ser algo ruim, você pode se desapegar e desconstruir isso. Você vai, então, ter um vazio que é necessário na medida que você se desapega disso. E aí, na medida que você se desapega disso, pronto. Então, você
dá abertura para aquilo que você quer. Essa questão de você ser usado pela sua mente, essa é uma grande doença contemporânea nossa. E aí é que está a ansiedade, a depressão, uma série de coisas. Porque você acaba sendo dominado pela mente. Você se identifica pela sua mente e acaba se identificando com o padrão negativo. E aí ele coloca, esse é o grande delírio do mundo ocidental. Infelizmente, hoje, em 1997, era um grande delírio ocidental. Hoje, infelizmente, é um grande delírio global, planetário. Então, o instrumento se apossou de você. Certo? Posso avançar? Isso é bem bacana. Então, identificar-se com a mente faz que estejamos sempre pensando em alguma coisa. E esse ruído mental incessante nos impede de encontrar a área da serenidade interior, que é inseparável do ser. Ponto. Então, quando você desenvolve uma serenidade interior, quando você alcança essa área do seu mundo interior, então, tem uma área na medida que você desenvolve o seu mundo interior. Para você desenvolver seu mundo interior, você vai ter que olhar sua mente, você vai ter que se desapegar da sua mente, você vai ter que ir para uma construção para dentro de você. A sua mente não quer que você vá dentro de você. A sua mente, infelizmente, normalmente a gente é criado e condicionado para ir para fora, para alcançar coisas externas. Então, na medida que você para o seu mundo e você começa a construir um mundo interior, o primeiro enfrentamento que você vai ter é com a sua identificação com a sua mente. E é por isso que, para algumas pessoas, por exemplo, meditação é uma coisa muito ruim, muito complicada. Porque você vai, na medida que você para e vai para o mundo interior, você vai enfrentar primeiro, o primeiro obstáculo que você vai ter são os seus padrões negativos, seu padrão de onda consciencial negativa. E isso é desconfortável. Então, são seus traumas, são seus medos, são suas crenças limitantes, é sua criança interior ferida. Então, tudo isso que compõe, logo, o primeiro embate que está no seu campo áurico, isso é muito ruim, desconfortável para algumas pessoas. E é por isso que fica agoniado quando vai fazer meditação, dá um desassossego, dá um desconforto. Tem gente que não gosta de ficar sozinho consigo mesmo, inclusive. Então, não, hoje eu vou parar, vou ficar sozinho comigo mesmo. É terrível, não. Tenho que ir para a rua, tenho que encontrar alguém. Não tenho que parar meu mundo, porque eu não quero parar para pensar sobre mim mesmo. E esse ruído mental incessante que você vai tendo, você sempre tem que estar pensando alguma coisa, você sempre está buscando alguma coisa, isso faz com que você não consiga avançar no mundo interior e alcançar a serenidade, que é importante. Isso é bem bacana falar sobre isso, porque aqui, por exemplo, no solar, tem muito elemento ar, né? Eu estou falando com eles, eu estou vendo todo mundo assim, com olhos bugalhados. E isso é bacana. Então, porque mente acelerada. A mente acelerada, ela acaba criando. Tem um livro do Cury sobre isso, que é uma síndrome da mente acelerada. Isso é uma doença. Então, a pessoa pensa e não consegue parar, né? Então, tem pessoas, infelizmente, que estão nesse estado, né? Então, o que é importante é aprender a se desidentificar com a mente, se desapegar da sua mente. Não dar tanta importância à sua mente.
do jeito que ela está agora. Vamos avançar mais um pouquinho, então. A mente não é apenas o pensamento, ela inclui nossas ações, assim como todos os padrões de reações mentais e, por consequente, emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. Isso é bem interessante. Por quê? Ele coloca aí que, tá, você vai parar para você começar a observar você. Quando você observa quem você, como é que está a sua situação, como é que está esse papel social, você vai sentir no corpo determinadas emoções, né? Então, é importante identificar, porque essas emoções, elas são importantes. Então, o pensamento negativo, as emoções negativas que você tem, elas são importantes você integralizá-las, né? Não é uma questão de você lutar contra, é você aceitar que existe e integralizar elas. No, no, no Instagram, eu fiz uma postagem sobre o poder do agora, que eu coloquei, e peguei uma parte que é sobre a entrega, que não está aqui nos slides. Então, a entrega, ela é fundamental. Mas a entrega não é você se deixar levar. Não é você ter a inação. São coisas completamente diferentes. Então, você percebe que você tem essa emoção ruim dentro de você, você percebe que você tem esse pensamento ruim nos seus conceitos do que seja ruim. Você aceita isso. Na medida que você aceita, você começa a ter um poder de ação no agora e automaticamente isso vai se transmutar. Isso vai, à medida que você traz a luz, você se autocura. Isso é bem interessante. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas acabam não querendo escutar o que pensa, não querem escutar o que está sentindo, o que está sentindo no corpo, e vai para quê? Vai para as fugas de uma medicação, uma fuga medicamentosa, ou uma fuga de bebida, ou de compulsões, de comprar coisas, compulsões de sexo, compulsões de relacionamento, compulsões de bebidas, de drogas, lícitas e ilícitas. Então, assim, fugas para viagens. Teve uma pessoa, uns anos atrás, eu disse, olha, é importante você fazer uma viagem para dentro de você mesmo, para você desenvolver seu mundo interior, para você se conhecer quem você é. Ela só entendeu uma viagem, você tem que viajar. Aí ela passou o ano todo viajando. Aí ela ia para um lugar, ia para outro, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, não sei o que mais. Eu disse, ei, a viagem interior, né? Então, assim, não é viagem para você conhecer cultura, é bacana, mas o importante é a viagem interior, né? Então, era fuga, fuga, isso é fuga. Então, o Gabriel está perguntando aqui, como é que se faz a viagem interior? Boa pergunta. No Poder do Agora ele vai falar, e a gente vai falar aqui sobre isso, mas são um pouquinho mais lá na frente. Então, segura aí essa pergunta. Se eu não responder, até então você me lembra, por favor. Então, ótimo. Já respondendo um pouquinho até o Gabriel, mas a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Ó, esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua
própria presença consciente. Então, como é que você faz isso? Você para. Não tem como você desenvolver o poder do agora se você não parar seu mundo, a agitação social, se você não parar a procura horizontal. Então, o Rodrigo fala uma coisa bem bacana e que eu acho um conceito maravilhoso dele, que é fantástico, que é a diferença entre horizontalização e de verticalização. Então, o Romo fala uma coisa que é maravilhosa, e é isso que a gente está falando. Então, não dá para fazer ao mesmo tempo, né? Você pode até, durante o seu dia, não, você vai fazer algumas ações de horizontalizações que são importantes. Mas é importante você reservar um momento do seu dia para você fazer a sua verticalização. Isso significa o quê? Parar seu mundo exterior, para você ir para dentro de você e expandir seu mundo interior. E para isso, é importante você estar presente nesse momento e você se observar. Então, perceber que existe um sofrimento emocional. Mas não só isso. Se há um sofrimento emocional e você está percebendo que há, e se você se desapega dele, você vai perceber com a prática que tem alguém lá, que é você, junto. E você pode desenvolver, se transformar num observador silencioso. Esse conceito do observador silencioso é o quê? Você vai observar que há um sofrimento, você vai observar que há uma mente que fala sempre um determinado padrão, que há um trauma, que há recorrente. Se você parar, você vai ver que tem um pensamento aí recorrente. E ele quase sempre é para baixo. E você se desapega, você observa, sem crítica, sem nada. Você se desapega dele. E você observa. E aí, na medida que você observa de forma silenciosa, não é? Você vai observar e começar a criticar você mesmo, você se punir, você se culpar, não, silenciosamente. E aí é o conceito do observador silencioso. Na medida que você desenvolve essa prática de você se transformar num observador silencioso de você mesmo, aí você desenvolve o poder do agora. E aí você desenvolve o quê? Que existe uma presença sempre no pano de fundo, que é o ser. Ele vai além, muito além do papel social que foi colocado para você. Ele não tem um nome de Gabriel. Ele não nasceu agora da mãe e do pai do Gabriel. Que ele é atemporal, que ele é imortal. Ele está apenas tendo uma experiência aqui física, nesse momento. Ou seja, ele está apenas jogando esse videogame. É só uma partida de videogame. Isso aqui é apenas uma partida de videogame. Vai ter o momento do game over e depois de novo. Então, aqui também, se você... Eu estou falando do Gabriel PlayStation porque ele é a língua dele. Mas se você não joga PlayStation nem nada, então, isso aqui é apenas uma interpretação teatral. É uma peça de teatro, é um papel, uma personagem. Depois vai acabar. E depois vai ter outra peça de teatro. É apenas isso. E aí você vai desenvolver o quê? Uma presença consciente. Ou seja, você vai desenvolver uma consciência, uma expansão de consciência, além do seu sofrimento emocional, além do seu pensamento negativo sobre você mesmo. E aí você está desenvolvendo o poder do agora.
É isso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, aprofundar esses conceitos. Isso é fantástico, assim. Na medida que você coloca isso em prática, isso é um poder pessoal de libertação muito importante nos dias de hoje. Foi antes, é atual, é agora e vai ser no futuro. Então, tudo que vai acontecer aí, na medida que você desenvolve isso, você tem uma libertação. Você vai além das circunstâncias da vida. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a diferenciação do tempo. Então, a diferenciação do tempo. Por quê? Claro, o livro é o poder do agora. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre o tempo, né? E ele traz um conceito interessante de tempo, né? Que não é bem assim, mas vamos colocar assim. Eu não quero me aprofundar muito sobre qual seria o meu conceituação de tempo. Mas o que ele fala são coisas muito importantes e valiosas sobre o tempo. E aí sim, ele começa logo no livro, logo no início, nas primeiras páginas, na primeira página, ele já vem logo. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito dele. Vê só, isso quebra a mente. Que a mente precisa do passado. A nossa mente precisa do passado e precisa do futuro. Ela vive nessa gangorra do passado e do futuro, né? É isso. Então, você precisa do passado para você se identificar, para você continuar com essa descrição social que lhe colocaram. Você vai falar sobre você, não é só sobre seus gostos, mas também o que aconteceu com você no passado. Você se descreve pelo seu passado. É muito difícil alguém se descrever pelo presente. Você já reparou? Você não se descreve muito pelo passado? Então, sim. E aí ele coloca, raramente pensa a respeito dele, do passado. Pô, então como? Como? Então, a gente vai avançar sobre isso aqui. Sua situação de vida existe no tempo. Sua vida é agora. Sua situação de vida é uma coisa mental. Sua vida é real. Então, se vocês forem perceber aqui nesse parágrafo, nessa parte do livro, ele faz uma diferenciação. Situação de vida é uma coisa e vida é outra coisa. Então, a sua situação de vida, o seu histórico de vida, ele existe no tempo. Só que a vida que está acontecendo, ela é agora. Vocês entenderam a diferença? Então, sim, a vida está acontecendo agora. Então, sua situação da vida é uma coisa mental. O passado que veio, a situação que está. Então, sua situação de vida ela é mental. Até mesmo sua situação atual, ela é mental. Mas a sua vida, ela não depende da mente. Então, o que está acontecendo hoje com você agora, por exemplo, se você for classificar se é uma coisa boa, ruim, não sei o que mais, é uma coisa mental. É uma classificação mental. É tanto assim que o que acontece, qualquer evento que acontece na sua vida, depende muito de pessoa para pessoa. Como é que ela vai encarar isso? E isso é algo subjetivo, ou seja, isso é algo mental, é algo individual. Então, uma determinada coisa pode ser para alguém, ele vai ter uma reação resiliente ou não, ele vai usar isso para desenvolver um poder pessoal ou não. Ou isso vai dar forças para ele crescer e avançar e se desenvolver, ou vai colocar ele no fundo do poço. A mesma situação, o mesmo contexto para
para pessoas de acordo com o seu funcionamento mental, o seu padrão de onda consciencial, ele tem reação diferente. Ou seja, o que é que ele fala aqui? E que é muito bom na medida que você consegue desenvolver isso na sua vida. É que, tá, o que aconteceu, né, as circunstâncias, isso aconteceu. Só que você só tem o agora. Na verdade, a vida só é feita de agora. A vida nunca é feita do passado e do futuro. É agora. É agora. A gente, e para a gente, na vida que nós temos, para a gente ter uma operacionalização melhor, mental, intelectual, a gente classifica passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo agora. Então, esse é um conceito que ele não fala, mas é um conceito que eu falo. Mas eu falo não é porque o Álvaro pariu isso. Isso é um conceito científico, quântico. Então, tudo está acontecendo agora. Então, só tem agora. A gente só tem o agora. E o que é o agora? É o agora. Então, é o agora. Isso é a única coisa real. E a sua vida ela é feita no agora. Ela não é feita no passado. E ela não é feita no futuro. Por isso que é fundamental você desenvolver a sua consciência no agora. Certo? Então, se você cometeu um erro do passado e só agora aprendeu com ele, você está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar numa autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, você está transformando o erro que aconteceu no passado no meu. Ou seja, você deixa de deixar aquilo que passou. Passou, você traz isso para o presente, para você. Você se identifica. Aí é o meu erro. Aí você coloca isso na sua mochila. Como um peso, como um fardo que você vai estar carregando agora. E não há nenhuma necessidade. Ou seja, tudo que aconteceu com você, se você errou, é passado. Isso não tem que estar no momento presente. Para isso, é importante você observar e se desapegar e se entregar e deixar e mudar essa identificação que você tem com a sua mente, por exemplo, e você desenvolver o conceito que ele chama de observador silencioso. Então aconteceu, só aconteceu, pronto. Isso não é um determinante na sua vida, né? Na medida em que você coloca isso como determinante na sua vida, significa o quê? Que você se apegou a isso, a esse evento. E esse evento está dominando a sua vida. Então, é por isso que ele coloca aqui. Você acabou transformando ele no meu. E aí ele deixa de ser o passado. Ele está agora acontecendo. Certo? E aí ele passou a ser parte do seu sentido do eu interior e se transformou em tempo psicológico, que está sempre relacionado ao falso sentido de identidade. Ou seja, vamos colocar isso na prática? Um exemplo. Uma pessoa, quando criança, por exemplo, o pai, uma situação assim, o pai era uma criança e o pai era muito violento e batia nesse filho, ao ponto de espancar muito, e batia inclusive na mãe. Então, essa criança cresceu, se transformou num adulto. E ele nunca perdoou o pai dele por isso. Então, esse evento que aconteceu, inclusive, principalmente, ele nunca se perdoou. Então, isso aí, ele colocou isso aí é um meu erro.
Isso que aconteceu é meu erro. Isso está aqui comigo agora. E aí se transformou num tempo psicológico. Ele acabou colocando esse evento exterior para dentro do seu mundo interior. Deu uma carga emocional e afetiva muito importante, ao ponto de direcionar e de construir o que ele é hoje. E aí isso acabou gerando um falso sentido de identidade. Por quê? Porque você não é essa pessoa. Você é um ser que vai além desse personagem. Isso é um evento que aconteceu nessa, nessa experiência, nesse momento, né? Nessa realidade. Mas você não é isso só. Né? Então, esse é um eu seu, um dos seus eus interdimensionais. Então, o que está acontecendo agora é só uma partida, é só um filme. É um filme, você é um ator que tem centenas de filmes acontecendo ao mesmo tempo. Então, na medida que você se identifica com isso, e você não se perdoa, e você começa a dizer, eu fracassei, eu errei, e você se culpa, você traz esse evento do passado, traz para você. Como é que resolve essa situação? Observador silencioso. Você aceita que aconteceu isso. Você começa a se auto-perdoar. E você integraliza isso. Sem críticas, sem punições, sem autopunições, sem o quê? Sem vitimizações, sem autopiedades, sem autocomplacências. Então, assim, e aí você se liberta. Então, esse é um conceito muito interessante que tá fugindo o nome dele, que é um provérbio que eu gosto muito de falar, que é você desenvolver a capacidade de ter uma visão distanciada das coisas próximas. Então, assim, tá, isso aconteceu com você aqui, isso está aqui, ferindo você, o seu coração, agora nesse momento. Não, você observa e você se desapega emocionalmente. Você acaba desenvolvendo essa visão, né? de, de ter uma mente distanciada das coisas próximas. Você vai além da emotividade. Aí sim, você está usando a sua mente a seu favor. Você não está sendo um instrumento da sua mente. Não, a mente acaba sendo um instrumento de você. E aí é a autocura. Então, assim, isso é bem interessante porque tem a questão da identidade. Né? Então, tem uma carta de tarô que é sobre isso, o enforcado. Né? Então, o enforcado, ele escolhe quem ele quer ser. E o enforcado, ele precisa muito usar o poder do agora, inclusive. Né? Quem tem essa carta de tarô do poder de agora? Ele precisa viver o agora. Né? E no agora, ele tem que agora escolher quem ele é na fila do pão. Ele é o quem? A criança que não se perdoa e que não perdoa o pai? Ou ele é mais do que isso? Ou ele é um ser que vai muito além disso? E que tem uma visão mais ampla e sistêmica da situação? E que tem um entendimento de sabedoria? Só que acontece normalmente, veja só, a gente está falando aqui na necessidade de reconstrução. Normalmente, quem é muito apegado à mente, ele é o quê? Ele é um cabeça dura. Ele é um teimosão, né? E o teimosão não gosta de escutar certas coisas. E não gosta de se aprofundar. Ele não gosta de se olhar no espelho. Ele não é incômodo, é maçante, é chato, dá sono, boceja. Então, aí é que são elas.
Então, quem você quer ser? Quem você é? Né? E o Poder do Agora, esse livro, ele vem trazer isso de uma forma bem aprofundada. É um livro bem interessante para você aprofundar nisso. Opa, tem pergunta, diga. Uhum. Dá um exemplo. Ó. Uhum. Boa. Então, o que é que... Aqui, uma pergunta. Ah, e quando é uma experiência positiva? Então, é uma criança de família rica, sempre teve tudo de bom, do melhor, nunca precisou fazer nenhum esforço, nem nada, é reizinho, mimadinho, não sei o que mais. Isso é uma experiência boa? Aí, isso acabou trazendo problemas atuais para ele, né? Que é o seguinte, a não ter a capacidade de desenvolver resiliência perante as frustrações. Olha, vê só, pô, tem uma situação de, de uma criança que não gosta de receber não. E aí? Uma criança que não está acostumada a receber não, que não encara um não com serenidade, vai ser um adolescente e um adulto que vai ter problemas. Porque a sociedade, ele não é o rei. E aí? Né? A vida vai além do que colocaram na família. E aí são pessoas que acabam tendo problemas de saber lidar com isso, com essa pressão do receber não, ou então começa a desenvolver estratégias e posições imorais, né? Porque antiéticas, né? Vai para o outro lado, vai do lado do crime, e é uma forma de continuar fazendo as coisas sem limite, né? Então, debanda para o outro lado, isso também tem um preço. Então, assim, tudo que acontece com você, quer seja bom ou ruim, ele é interessante, é bom você ter. A questão é não se identificar com nenhum dos dois. Porque é maravilhoso você ter gratidão, né? É maravilhoso as coisas acontecerem bem para você. Mas é importante também ter um desapego a isso, porque a nossa vida é cíclica. Então, isso é importante desenvolver. Esse desapego às circunstâncias momentâneas. É importante ter um amor desapegado, inclusive, das coisas boas. Você tem que ter um amor desapegado, né? A vida é maravilhosa, tudo acontece bem, mas é importante ter esse grau de desapego e entender que tudo há uma frequência do ser que está aí além de tudo. Que ele, inclusive, ele vai além do mundo material. Ele está na matéria escura, na energia escura, tá além. Certo? Então vamos lá. Ele também traz isso aqui, ó. Toda negatividade é causada pelo acúmulo do tempo psicológico e pela negação do presente. Ou seja, todos os problemas que você tem, que você coloca, se você coloca um peso muito grande, você vai ver que é isso, ó, o que aconteceu no passado, o que aconteceu no passado, o que aconteceu no passado. E você nega a oportunidade de viver o agora. Não, agora você pode se desapegar disso e de fazer algo diferente. E aí é o conceito da entrega. Não, você se entrega, realmente aconteceu isso, né? Aconteceu isso, né? Teve uma situação, aconteceu. E agora, o que que você vai fazer? O agora você vai fazer com que você tenha a sua felicidade. Então, vamos lá.
Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Vê só, quando você vai desenvolvendo a capacidade de se transformar num observador silencioso, quando você se identifica, quando você percebe que você é, na verdade, uma presença que vai além, né? Que você é um ser que vai além do que está aqui, quando você desenvolve esse campo, esse corpo, ele chama que é um corpo interior, do mundo interior em você, você vai sentir naturalmente, espontaneamente, a alegria de ser quem é. Né? O ser, ele vibra na alegria, ele vibra na paz, ele vibra no amor, ele vibra é o que chama no Oriente a seção de Ananda, do gozo do ser, né? Então, isso é a verdade, né? Então, é um prazer de existir, um gozo celestial. É por isso, assim, que quem acaba desenvolvendo isso, existem pessoas que desenvolvem isso, que fazem, passam a vida meditando e tudo mais, aprofundando isso, indo além, eles sentem um prazer sexual, orgástico, bem maiores na meditação, inclusive. Então, não é que eu não quero fazer sexo, né? É porque é menor, porque eles sentem um prazer sexual intenso da conexão do ser. Então, eles vão lá, vão além. Então, aqui, pô, para que eu tô aqui num prazerzão bem melhor. Então, assim, voltar pro planeta, pro mundo, pô, isso aqui é dor e sofrimento. Então, na medida em que você conecta e ativa em você essa consciência do ser, quem você é, além das circunstâncias sociais, você vai desenvolvendo a alegria interior de ser e a paz e a serenidade, a reconexão, né? Isso é o religar, né? E aí você se liberta das circunstâncias atuais. Tá bom? Então, por fim, assim, eu vou para finalizar como eu falei no início, nem todo mundo estava no início, é um livro muito profundo de informações, de práticas, de autorreflexões, de aprofundamento mesmo. Então, assim, é um livro para você ler, reler, reler, praticar, praticar, praticar e se aprofundar. Então, falar sobre ele detalhadamente requer um final de semana, vamos lá. E como ponto de partida, né? E aí você se desenvolve. Então, a gente vai fazer só um recorte de alguns aspectos que eu acho fundamentais para desenvolver a automestria e para você conseguir se libertar da depressão, da ansiedade, dessas doenças psicológicas de cunho mental, psicológico, emocional, né? E para você ter uma vida feliz mesmo. Independente se você não tem depressão, não tem nada mais de automestria. Então, prática de automestria. É isso que é automestria, inclusive. Sobre a importância da introspecção reflexiva. Se você, hoje em dia, você não pratica isso, então você ainda não viveu. Você apenas existe na superfície. Você apenas desenvolve um papel social, que é uma partida de videogame. Apenas isso. Então, é importante você desenvolver a introspecção reflexiva, ou seja,
desenvolver um mundo interior e se aprofundar dentro de você. A inconsciência cria o sofrimento. Então, na medida em que você desenvolve a sua consciência, que você tem esse despertar consciencial, de você ter um mundo interior, você se liberta do sofrimento. E a gente já falou sobre isso, né? Não é que você pega o sofrimento, eu vou para o mundo interior porque eu não quero ver o sofrimento, ou estou fugindo do sofrimento, não. A gente foge do sofrimento no mundo exterior. É no mundo exterior que a gente foge do sofrimento. No mundo interior, a gente acolhe o sofrimento e transmuta ele através da consciência. Esse é o caminho. Estou pedindo aqui para repetir. Então vamos lá. Através do mundo exterior, você foge do sofrimento. Então, a diversão, a fuga, há uma série de fatores que vão fazer você fugir do sofrimento. É por isso, se você tem um sofrimento dentro de você, você vai buscar todos os meios exteriores para isso, né? Para você fugir, inclusive medicação, né? Inclusive aquilo que eu já falei, né? Sobre vícios, sobre compulsões, né? Todo excesso é uma falta. Então, se uma pessoa que vai para o mundo posterior, está faltando mundo interior. Se está faltando mundo interior, é porque não quer encarar um sofrimento. O mundo interior, na medida que você desenvolve o seu mundo interior, você desperta e desenvolve a sua consciência. Consciência. Então, a consciência, ela não é só a mente. Ela vai além da mente. Ela vai além do intelecto. Então, assim, a mente, ela é uma parte da consciência. Então, na medida que você vai para o mundo exterior, você tem a inconsciência. Então, se você não está consciente de quem você é, então, na medida que você vai para o mundo interior, você desenvolve, você desperta a sua consciência. Quando você está no mundo exterior, você vive um papel social, você é inconsciente do ser, daquilo que você é, da sua presença, do seu corpo superior, do seu corpo eu sou, da sua divina presença, do seu Cristo interior, enfim, de quem você é, além desse fractal, dessa experiência que está acontecendo aqui, né? Que lhe colocaram, inclusive, um nome, com uma identidade. Então, essa inconsciência de quem você é de verdade, ela vai criar o sofrimento. Então, a cura do sofrimento é você desenvolver essa introspecção, ou seja, ir para dentro de você mesmo, reflexiva. Né? Então, você acolhe o sofrimento. Não, eu estou com sofrimento aqui dentro de mim. Então, eu vou para o mundo interior para escutar esse meu sofrimento, para integralizá-lo e curar meu sofrimento. Pode ser enfrentar, mas não é mais do que enfrentar. Porque enfrentamento parece que é luta. Não é luta, é acolhimento, é aceitação. Não, isso aconteceu mesmo. Né? Você luta contra, você vai para o mundo exterior. Na medida que você vai para o mundo interior, você acolhe. Não, isso aconteceu mesmo. Né? Mas não é o meu erro. Não, aconteceu esse erro. Né? E é o momento de se perdoar. É um momento de se libertar. É trazer a chama violeta para dentro de você. Perdão e transmutação. E aí pronto.
não é porrada com você mesmo. Né? Então, assim, a porrada com você mesmo é fora. Você foge, que você briga, que você quer dar porrada no que aconteceu. Você acolhe. Tá? Então, habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Mas não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Então, isso como uma prática cotidiana. Quantas pessoas aqui fazem isso? Não, calma aí. O que está acontecendo aqui dentro de mim? Observe. Sem autocrítica, sem condenação, sem punição. Não, observe. Sinta. Sinta a energia da emoção. Sinta se você está alegre. Sinta se você está com excitação. Sinta se você está sentindo prazer. Sinta se você está sentindo dor. Sinta, não. Está desconfortável isso aqui. Né? Sem crítica, sem condenação. Sinta. Esteja presente no momento presente. Né? Às vezes, gente, é difícil, mas você está lá numa determinada situação, calma aí. O que está acontecendo comigo agora? Então, isso é um exercício, é uma prática cotidiana. E aí você vai desenvolvendo seu mundo interior e a introspecção autorreflexiva. O sofrimento não quer que nós observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identidade com ele. Surge uma nova dimensão de consciência. Chamo isso de presença. Então, é isso. Vá para o mundo interior. Na medida que você observa que existe isso, eu tenho esse desconforto, eu tenho essa. Eu tenho que fazer uma apresentação. E eu sinto essa vergonha. Não, eu sinto a vergonha que existe. Observe isso. Se desiste, você não é a vergonha, não é a minha vergonha, não. Como tem uma vergonha aqui dentro de mim? Na medida que você se desapega da sua vergonha, você amplia a sua consciência. Olha, com o tempo, você vai até rir da sua. Olha, tá vendo como eu sou? Caramba. Né? E aí você começa a desenvolver a sua consciência. E aqui tem uma palavra que é fundamental. Você desfaz sua identidade com ela. Ou seja, tem uma vergonha dentro de mim. Não, mas eu não sou a vergonha. Você desfaz a sua identidade com vergonha. Então, é uma energia que está aqui. Mas você é mais do que isso. E aí você desenvolve uma presença interior, que é a presença do ser, que vai além de você. Desse papel que está com uma vergonha agora. Vocês entenderam? Então, nesse momento, passamos a ser testemunhas e observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Isso é bem interessante mesmo. Então, na medida que você observa, você não é mais aquilo. Toda vez que você tem vergonha, por exemplo, e você diz que, a minha vergonha, eu tenho vergonha, eu sou a vergonha, você está alimentando energeticamente essa vergonha dentro de você. Pronto. Não tem mais energia, você não alimenta mais isso. E isso vai começar a deixar de existir na sua vida. Você não dá mais alimento para ele, para a vergonha. Vamos lá, outro exemplo.
alguém que tem um bloqueio. Então, vamos lá. Você tem um bloqueio na sua vida ligado à questão afetiva. Então, assim, você teve um trauma e por causa disso você não consegue se relacionar com ninguém, né? Aí você vai se envolver com alguém, aí você começa a... Você tem uma crença que homem não presta, por exemplo, né? Por quê? Por um bocado de ações do passado. E você sabe que se você tem essa crença de que homem não presta, você só vai atrair homem que não presta, né? Então, assim, aí você começou a gostar de alguém, se interessar, mas aí você começa a sentir que dentro de você há um desconforto, porque você sente esse desconforto, você está se relacionando com alguém que não é adequado para você, mas talvez até seja. Então você tem essa crença. Então, na medida que você, mas calma aí, por que eu estou tendo esse desconforto? Ah, porque eu tenho raiva, eu não perdoo os homens, porque eu culpo os homens, porque eu me culpo por isso. Então, na medida, não, calma aí, eu não tenho essa culpa, né? Eu vou além disso. Então, você não alimenta mais a culpa. Você não alimenta mais a raiva, raiva, raiva que você tem dos homens e raiva de você mesmo. E aí você não tem mais como alimentar essa raiva. E a raiva se dissolve. Ela deixa de ter força dentro de você, no seu mundo interior. É por isso que é fundamental você desenvolver essa introspecção. Ah, eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Procure um profissional, um terapeuta para isso. Não tem nenhum problema. É muito importante. Mas encare, vá para dentro de você. Vá atrás de alguém que saiba fazer isso. Então, né, tem vários tipos de profissionais ligados a isso. Essa que é a viagem interior, que é para você ir dentro de você mesmo. E aí você deixa de ser usada pela sua mente e você começa a ser dono do instrumento, que é a mente, da ferramenta. Vê só, toda vez que você vai só para o mundo exterior, é aquilo que ele colocou muito bem, há um ruído mental incessante. Há só ruídos mentais. São ondas, o mar revolto, são é apenas isso, são ressacas, né? Na medida que você vai para o mundo interior, a sua mente se transforma num lago sereno. E aí há o poder da presença. Quando você desenvolve esse lago sereno mental. É por isso que é fundamental você desenvolver seu mundo interior. Senão você apenas está existindo, você não vive. E você vai continuar fazendo a mesma coisa. Aí é que o Rodrigo fala, game over, game over, game over. Ou você fica nesse roda de samsara, de dor, de sofrimento, de reencarnação. E você não faz o seu salto quântico pessoal. Você não se liberta da matriz. Você fica preso nesse redemoinho de dor e de sofrimento. Pois não. Uma pergunta. Entendi. Ó, vê só.
Você não tá colocando no vídeo, né? Então as pessoas não estão escutando, só quem está aqui presente, né? Você não quer repetir lá? Eu te ligo aqui, desativo. Tá dando para ouvir? Tá. Minha pergunta é a seguinte: nessa viagem interior, digamos que seja uma pessoa que tem uma crença muito ruim sobre si. Eu não sirvo, eu não sou capaz, eu não presto para nada, minha vida é isso mesmo. Se sente assim um insucesso. Aí essa pessoa faz esse trabalho, encontra se torna observador e encontra esse lago aí que você falou. Que dica você dá para essa pessoa para que ela consiga superar isso? Porque assim, a mente dela está achando que ela não serve para nada. Quando chega nesse momento crítico, como é que ela vai arrumar essa força para transformar essa realidade e passar a pensar: ah, eu sirvo, eu sou capaz, eu vou vencer, eu vou à frente. Porque eu acho que as pessoas que têm esse padrão em que encontram muita dificuldade quando se encontram nesse vazio aí. E aí, o que eu vou fazer? Vê só, você está falando de uma coisa que foi falado no início. Requer o quê? Colocar em prática o que foi colocado no início. Você se desidentifica. Quem você é. Na medida que você se transforma num observador silencioso, pronto. Quem você é? Você é a mente? Se você continuar se identificando que você é a mente, agora, na medida em que você coloca em prática, se desafia para ir para o mundo interior, claro. Por que você não quer ir para o mundo interior? Porque você vai encontrar isso, seus fantasmas, suas dores, seus sofrimentos, seus traumas. Na medida que você se desapega dele, não, isso aqui não é meu. Não, acolho o sofrimento, acolho o trauma. Você tem que acolher, você tem que enxergar, fazer todo esse trabalho. Agora não dá para fazer esse trabalho do poder do agora se você quer continuar sendo a mesma coisa. Você continua se identificando. Quem é você? Você é o passado? Você é a resultante das coisas ruins que aconteceram com você? É por isso que vai ser importante você se quebrar. Então tudo que foi falado até agora, nessa 1h20. Claro que se você não colocar nada em prática, não vai funcionar para você. Você vai apenas ter mais dor e sofrimento. Mas, se você tiver a coragem de conhecer quem você é, além desse game over, se você quiser expandir a sua consciência, entender que você não é esse papel social, você não é a Célia. Você é muito mais do que a Célia. Já começa a mudar de figura. É muito mais fácil. Então, você tem esse sofrimento, o sofrimento que você tiver, a crença limitante que você tiver, você faz isso, você observa essa emoção, você aceita essa emoção e você começa a se desfazer essa identificação. Isso é um processo. Mas requer o quê? Primeiro, querer ir para o mundo interior e fazer essa introspecção reflexiva. Quem eu sou? Por que eu estou sentindo isso? Sem julgamento, sem condenação, sem culpa. Né? E você pode fazer aquilo que foi falado. Ah, isso aconteceu, a sua vida é uma trajetória no tempo. Mas ela não é o que está acontecendo agora. Agora, quem é você? Agora.
agora. Então, agora você não está sentindo trauma, nem dor, não está acontecendo agora. Não é agora que estão te machucando. Não, agora. Você está apanhando? Agora? Não. Então, você não precisa trazer isso, transformar num tempo psicológico que traz para cá. Tudo que foi falado. Então, assim, é tudo que foi falado aqui. Então, por favor, veja, pegue o livro, leia, releia. Pegue o que foi falado até agora, slide, e coloque em prática. Se não colocar em prática, se não se desapegar do racional e do mental, das suas crenças, nada adianta realmente. Mas é isso que é bacana do poder do agora. É você aceitar esses conceitos novos e se desafiar. Então, a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ou seja, não, deixa eu ler tudinho aqui. Ele se forma sozinho, enquanto a mente superficial governar a nossa vida. Mente superficial. Então, sim, é isso. Crenças limitantes, dor, sofrimento, trauma. Eu sou a Célia que vou para lá, vou para cá, vou acolá. Não, mas para e vai para o mundo interior. Quem você é? A mente profunda do ser, que vai além do intelecto. E aí você vai ver que a maior parte do sofrimento que você tem agora é desnecessário. Você pode se libertar dele. Só que, infelizmente, as pessoas se identificam com o sofrimento. Não, eu sou esse sofrimento. Como se fosse valor. E aí é uma questão católica, inclusive. Não, eu sofro aqui e eu tenho valor cristão porque eu tenho esse sofrimento e eu vou para o reino dos céus. Isso é um inconsciente nosso, católico. Você pode se libertar do sofrimento agora. Você não precisa sofrer agora. Mesmo porque a vida é agora. Agora você está sentindo dor? Agora tá acontecendo alguma coisa? Não. Então, é por isso que é importante você focar no agora. Que o agora é o real que ele coloca. O real é o agora. E aí você faz o trabalho de autocura. Então, concentre a atenção no sofrimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Na medida que você sente isso e se entrega a esse sofrimento, começa a fazer uma mudança pessoal. E aí é o poder do agora. Você não consegue fazer sozinha? Procure um profissional para isso. Mas você pode fazer sozinho. Qualquer pessoa pode fazer sozinho. O digníssimo autor do livro, o Eckhart Tolle, ele fez isso sozinho, ele se autocurou sozinho, porque a gente tem dentro da gente a capacidade de autocura sempre. Qualquer profissional ele vai ser só um facilitador. E é aquela história, se você não quiser se curar, não há facilitador que vá dar jeito. Né? Aí tem outro aspecto, tem gente que gosta, que se alimenta da dor, do sofrimento e da doença, precisa disso, porque acha que tem valor. Na medida em que você quer se desapegar disso e se comprometer com a autocura, com a cura, com a libertação, aí as coisas começam a mudar. Então, até isso na reflexão que você tem que ter nessa introspecção é: você quer mesmo? Você se compromete? Ou você acha que você não é merecedor? Ou você quer ter atenção dessa forma? Né? Porque pode ser isso também, é uma questão de eu preciso
se reconhecer, eu preciso de carinho. Então, só vou ter carinho e afeto se eu tiver mal, porque assim a minha família vai me dar atenção. Tem gente que é assim. Se você for assim, comece a fazer isso. Olha, tem essa questão. E vamos nos aprofundar. O grande segredo do livro, e que é muito bacana, é isso aqui. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá, por trás das nuvens. A vida é assim. Você pode estar vivendo na maior tempestade, num ciclone devastador, num temporal absurdo. Está caindo o céu, está caindo um toró absurdo dentro de você. Só que o sol ele está acima das nuvens. O céu não está tendo isso. Então, se você está passando por uma situação ruim, acesse o céu dentro de você, esse mundo interior. Ele vai te fazer isso. Ele continua lá, ele está presente. Esse é o ser. Acesse, se identifique com esse ser. Esse ser vai muito além do que a tempestade, o toró, os maremotos, os terremotos, tudo que está acontecendo aqui, debaixo das nuvens. Eu tentei ver uma imagem e eu não encontrei uma imagem bacana. Disso, de que, caramba, você acessa o alto, você começa a ter uma outra visão de cima, pronto, você vai além da tempestade que está acontecendo. Além da tempestade, há um sol bonito, sereno. E é isso que é o mundo interior. Na medida que você acessa o seu mundo interior e conecta ao seu ser, e desenvolve essa consciência, pronto, você se expande. E você vai além, você se desapega disso. E essa conexão com esse sol interior, com esse céu lá, ele vai desfazendo tudo. Tudo vai sendo alinhado. É um processo de cura pessoal. Ou seja, se você se identifica e conecta e acessa o seu ser, que é o conceito do ser, o ser, ele tem toda essa força, esse poder de cura e de desfazer toda a situação. Certo? Ah, tá. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu pensei que ia ser menos tempo, acabou sendo bastante tempo, inclusive. E aí, o que eu sugiro sempre, leia esse livro, quem não lê. No livro, inclusive, ele coloca assim, tem momentos que dá uma pausa, vivencie isso que está sendo escrito. Para o livro e coloque em prática. Vivencia isso. Né? Então, é um livro para você exercitar e praticar mesmo. Na medida que você pratica, isso vai ter transformação pessoal incrível. E isso é o exercício da autoestima. Isso é um despertar essencial. Alguém tem alguma pergunta? Opa, quem tem pergunta aí para fazer? Não é bem uma pergunta. Mas não é para falar. É para você ler um capítulo e exercitar. Colocar em prática. A Carol falou isso, que é um livro para... É um livro bem profundo mesmo. E é bem interessante porque são as grandes... Ela diz o seguinte, que é um livro para você ler capítulo por capítulo, praticar. E ele coloca, inclusive, mais, às vezes, assim, dentro de um capítulo, inclusive, tem pausas, né?
para você fazer essas pausas de praticar, de se conscientizar. É um livro para ler, reler, reler, até você ter essa mestria pessoal. Isso para o mundo oriental é muito mais prático. A gente está fazendo uma desconstrução. Mas é por isso assim que você vê assim orientais às vezes meditando com serenidade, né? Que a gente não tem aqui muito no mundo ocidental. Então essa cultura oriental que veio para cá, o digníssimo o Eckhart, ele conseguiu traduzir de uma forma simples, como toda a grande verdade é, né? É simples, é muito simples. As coisas simples, que são profundas e verdadeiras, elas são difíceis de praticar, mas é simples, né? Tudo é muito simples. A gente complica a nossa mente, mas é simples. E é um livro maravilhoso mesmo para você ler, reler, né? E integralizar. Colocar. Eu tinha um tio que ele falava o seguinte: leia o livro, leia, depois o conhecimento você bate no liquidificador, você toma o suco, aí ele se torna parte de você aqui do sangue. Quando ele começa a fazer parte de você, pronto. Esse é um livro para isso, né? Tem mais alguém que gostaria de falar alguma pergunta? Alguma situação? Oi, Regina. Oi, não, eu tô aqui refletindo, que eu não conhecia o livro, né? Preciso urgentemente ter acesso a ele, entendeu? Achei fantásticas as colocações, porque é assim, né? A gente é como se a gente tivesse ideia de algo, mas a gente tivesse amarrado a toda a nossa história lá atrás. E essa reflexão eu faço em cima por exemplo, da minha própria experiência, né, de vida, que tudo está baseado nos meus fracassos lá atrás, entendeu? Naquilo que eu, de alguma forma, não consegui superar até hoje, entendeu? E isso me acompanha, né? Isso aqui está lado a lado comigo. E é interessante, nas colocações que você fez, as próprias reflexões no livro, mostrando o quanto a gente está amarrado, né? Por exemplo, lá atrás, o quanto a gente tem âncoras, entendeu? Que a gente precisa urgentemente soltar, porque é como se esse passado fosse determinante, esse passado fosse importante na minha vida hoje, entendeu? Toda a experiência que eu tenho a partir do hoje, né, lá para frente, ela sempre vai se basear na minha cabeça, né, nos meus fracassos lá atrás, naquilo que eu não pude fazer, naquilo que eu quis realizar e não realizei, né? Aí eu comecei a pensar, digo, meu Deus, quantas âncoras eu tenho, né? Me puxando aqui para trás, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Eu achei, assim, muito, muito, muito importante esse papo de hoje, assim, essas reflexões que obrigatoriamente a gente passa a fazer, né? Que são coisas que, por exemplo, eu não parei para pensar nunca nisso aí, da forma como você colocou, entendeu? Então, para mim, assim, foi extremamente importante que, com certeza, hoje eu vou passar a refletir diferente em cima do sofrimento que eu acho que, né, é importante na minha vida, é importante, que determina os passos que eu vou dar lá adiante, né? E a gente chega à conclusão de não, que cada dia eu sou uma nova pessoa, né? O ontem já ficou para trás, entendeu? Só que assim, a gente não consegue se desvencilhar de toda essa bagagem, né? Que a gente não é uma bagagem, é um peso muito grande que a gente traz, né? E olha só, né? Digo assim, poxa, a gente chega agora nesse momento da vida, quem dera que eu tivesse esse conhecimento lá atrás, né? Que eu tivesse acesso a esses papos quânticos, a essa terapia quântica, a todo esse conteúdo que chega até a gente através de várias formas, né? Então, assim, nossa, só gratidão, gratidão, gratidão cada vez, e vamos lá para os papos quânticos cada vez mais, muito mais interessantes, né? Mas, assim, fantástico, viu? Muito obrigada mesmo. Muito bom. A gente que agradece. Beijão. Alguém tem alguma colocação, algo a falar? Eu tenho. Hoje não. Fechar aí. Não, eu só queria aproveitar a vibe da Regina aí também e agradecer, porque
Tá dando microfonia. Eu sou uma pessoa muito mental, né? Então, tudo que a gente vem aprendendo, a força do teu pensamento determina aquilo que tu és. Ixi. Enfim, foi realmente uma desconstrução. Tá bom, senão vai chiar mais aqui. Então, gente, te agradece muito a presença de todo mundo. Vamos bater aqui, deixa eu deixar de Álvaro, gravar. rapidinho. Desculpa, por favor. Bom dia, Solar Quântico, bom dia a todos. Tu falaste muito sobre a questão da introspecção e da observação, né? Então, quando a gente começa a questionar essa observação, a gente acaba dando poder para o inconsciente e isso acaba gerando um bloqueio para que a gente consiga dar um passo adiante, né? Para que a gente consiga evoluir nesse sentido do poder do agora mesmo. Então, questionar essa observação e essa introspecção dá poder ao inconsciente para que ele nos congele, é mais ou menos isso? O que ele coloca? O que é bem interessante. É importante você observar de forma silenciosa. Né? Por quê? Porque se você observa com uma mente com padrão negativo, você vai se culpar, você vai culpar alguém, você vai criticar, você vai se colocar para baixo, né? Vai aumentar a dor e o sofrimento. Então, não, aceitar, observar, sim, sentir, mas sem julgar. Então, na medida que você faz isso, aí pronto, há uma libertação, há um despertar. Claro que a mente, ela não vai querer que você faça isso, porque a mente, ela quer ter domínio sobre você, né? Então, ela vai fazer amarras para você continuar assim. Só que, na medida que você começa a usar a mente, em vez de ser usado por ela, faz toda a diferença. E para isso é importante você se identificar, não com a mente, mas se identificar com o ser, com a consciência que está além da mente. E isso você vai ter quando você desenvolver a técnica do observador silencioso. Né? Você não vai ter essa consciência se você não parar seu mundo e ir para dentro de você. Aí sim. Tá, Luandra? Acho que respondi, será? Espero que sim. Sim, obrigada. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu não ia dar ninguém, olha, aqui. Agradeço muito profundamente. Eu vou desligar aqui a gravação. Antes de colocar a gravação, por favor, eu estava, é verdade, eu estava meio sem saco para querer fazer esse papo quântico, mas na medida que eu me coloquei a fazer mesmo essa semana, eu disse, caramba, que maravilha fazer, né? É maravilhoso mesmo. Tem uma birra minha. E eu estou muito aberto para livros, temas, filmes que a gente possa trocar ideias, tá? Então, estou bem aberto a vou interromper aqui a gravação, a gente bater uma foto bonita.